Olá, meus queridos, beleza? Aqui quem fala é Juliano Taliati e hoje eu vou falar de brincadeiras de rua. Meu amigo, meu irmão Zé Augusto Guto, vizinho desde criança, né? Ele falou a respeito, você tem que falar daquele jogo legal que a gente jogava lá na rua, que é bet e tal. Galera, então assim, eu falei, poxa, excelente ideia, eu vou falar assim e tudo. Nossa, assim, eu tenho 43 anos, faço 44 anos agora em julho de 2020. E assim, a minha geração, ela brincou muito na rua. E a geração anterior também. Talvez as outras não tenham brincado tanto, porque muitos deles tiveram que trabalhar muito cedo. Não que na minha faixa etária isso também não tenha acontecido. Isso aconteceu também com muitas pessoas. Mas nós também fomos privilegiados porque nós conseguimos ficar um pouco mais enquanto crianças, sempre evidentemente lembrando que a minha mãe tomava maior conta, né? Até uma determinada idade, ela nem deixava ir na rua, depois pegava no meu pé, o que ela estava coberta de razão, porque mesmo sendo outra época também, não era um mar de rosas assim. Mas nós éramos privilegiados na nossa rua. Por quê? Porque lá não tinha trânsito de carro, era o final da rua, então tinha uma ponte que dava para passar uma bicicleta, às vezes essa ponte quebrava, aí colocaram um tronco de árvore, a gente passava por cima para ir para o outro lado. E na nossa rua a gente brincou, na nossa época lá, nós brincamos de bete, que em alguns lugares do país é chamado de taco, e até próximo na cidade aqui de Juiz de Fora também, outros lugares, dentro da própria cidade também é chamado de taco. A gente fazia corrida de tampelinha. A gente arrumava as tampilhinhas, colava a foto que a gente recortava do jornal do piloto ali, ou de um carrinho, montava as pistas assim de forma sensacional. O Jarbas, meu primo, nossa, ele era mestre em montar pista. Caraca, ele era muito criativo para fazer obstáculos e tudo. Pô, ficava sensacional. Tinha as regras também, né, da corrida de tampilinha, que você não podia tocar nos obstáculos, colocava umas pedrinhas, você tinha que passar no meio delas, ou uma ponte que você poderia dar um número de toques na tampilinha. Geralmente se dava 3 toques na tampilinha. Tinha retas, tinha lugar que tinha que ter mais habilidade. Nossa, era muito bom. Polícia e ladrão, guerrinha de mamona. Tanto polícia e ladrão quanto guerrinha de mamona, às vezes a gente brincava no bairro inteiro. E era muito divertido. A gente brincava de queimada, né? Um tentando queimar o outro ali, sempre com as regras nossas. Pique-bandeira, que era fantástico. Pique-pega, garrafão. A gente brincava de garrafão. Eu tô falando os nomes aqui, eu não estou explicando todas as brincadeiras, assim, mas era demais. Queimada eu acho que todo mundo conhece, em alguns lugares até chamado de queimado, né? O garrafão era uma garrafa desenhada que você tinha que passar, você corria em volta. Se você passasse por dentro dela, você tinha que passar num pé só. Se você tocasse com o outro, o pique estava com você. E do lado de fora também, se te encostasse, o pique estava com você. O problema do pique estar com você ou de você pisar lá dentro é que o pessoal vinha te chutando, te dando tapas, você tinha que correr até um ponto, geralmente era um poste. A gente tocava o poste para ninguém encostar mais. Mas, gente, o bicho pegava. A gente também gostava de praticar esportes, então tinha tabelas de basquete, até o pessoal brinca, né? Que eu enterrava lá e tal, eu colocava a tabela numa altura que dava pra fazer, aí meio que entortava a tabela, mas depois a gente arrumava e jogava. A gente jogava vôlei de praia, né? O vôlei de dupla ali na rua. A gente jogava vôlei também com mais pessoas. A gente jogava o futebol de rua também. Polícia e ladrão à noite. Pique sem pique que a gente chamava. A gente brincava. Caraca, a gente brincava de muita coisa. Soltava pipa, andava de carrinho de rolimã, jogava bolinha de gude, que na minha época, lá na minha rua, a gente chamava de crica. A gente andava de bicicleta. Algumas pessoas, essa foi a única brincadeira que eu não fiz enquanto criança. Tinha um poço lá perto da minha casa e o pessoal mergulhava, nadava, e eu não sabia nadar. Como eu até falei em outro vídeo pra vocês, eu fui aprender a nadar com 21 anos. A gente brincava também de altinha, fazia um gol, geralmente o gol era
uma garagem assim, e a gente brincava de altinha, brincava de toquinha, era muito raro, brincava de bobinho, brincava de bater falta. A gente conversava muito também, às vezes ficava até altas horas, às vezes até de madrugada na época das férias, conversando. Aí eu lembro que algumas vezes ficava até 4 horas da manhã na rua, gente, conversando, olha que bênção. Aí a padaria, o pessoal já estava fazendo pão, a gente ia lá e comprava pão e comia. Nossa, era muito bom. Foi uma época assim sensacional. E assim, não só na nossa rua, do outro lado tinha um lugar que a gente arrumava, a gente fazia um campinho, colocava rede nos gols, fazia campeonatos dentro do nosso bairro. Quantos times aí? Tinham 6 times no nosso bairro. Tinha deixa eu ver, 5 ou 6. Tinha o nosso time, tinha um time do centro, tinha um time de baixo, assim mesmo que a gente chamava. Tinha o time do morro, isso, e tinha... no morro tinha um, no centro tinha 2, no centro do bairro. A minha cachorra latina aí, ela também tá querendo contar as histórias dela. E lá embaixo também tinha mais um, lá embaixo mesmo, era o time de baixo. Aí a gente disputava o campeonato, jogava de ida e volta. Nossa, mas era muito, muito, muito bom. Uma benção, galera. Eu falei várias brincadeiras, eu falei mais na correria aqui. Talvez, e provavelmente eu tenha esquecido até de algumas. E vocês, qual a idade de vocês? Vocês brincavam na rua? Ou brincavam em clube? Que tipo de brincadeira? Quais brincadeiras que vocês brincavam? Qual brincadeira que você quer que eu fale a respeito dela aqui? Que eu traga regras, que eu tente trazer um histórico sobre ela e eu me complicando. Talvez eu nem consiga encontrar. Hein? Que vocês me dão uma dica aí a respeito das brincadeiras? E conta um pouco da sua história aí, fala nos comentários, divulga o canal, compartilha, coloca as brincadeiras lá que você mais gostava, que você mais jogava, da sua época ou anterior a ela também. Poxa, vai ser legal. A gente brincava de carrinho também, puxava, os carrinhos eram mais pesados embaixo. Se eu ficar aqui, gente, eu vou ficar aqui muito tempo. Eu jogava botão, a gente também jogava videogame, galera. Mas na sua época videogame era além, Juliano. Você tá de brincadeira. Caramba, mas pra gente era o top. Eu peguei o Atari ainda, tinha outros videogames antes, mas o que eu peguei foi o Atari. Mas a gente não deixava de jogar o videogame pra brincar na rua. A gente fazia as duas coisas. Tinha os jogos de tabuleiro, ping-pong, que a gente jogava às vezes na casa do meu tio tinha mesa, na minha casa chegou a ter mesa também. Era sensacional. Aí aqui, ó. Aqui tá latindo, veio aqui, ó. Veio dar um alô. Vem cá, Hope. Ó. Essa é a Hope. Você tá latindo. Você tá latindo, menino. Você fica latindo. E aí? Assim não dá não, Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Dê sugestões aí. Comentem. Valeu.